E aí, como é que você tá? Hoje eu vou falar sobre a principal ideia que mudou completamente a minha vida. É a ideia que está neste livro, A Única Coisa. Nós vamos falar sobre foco, nós vamos falar sobre como que você faz para sair do lugar que você está hoje e chegar onde você quer. E quando eu digo onde você quer, estou falando de um lugar grandioso, onde você realmente se distanciou da média das pessoas, onde você realmente deixou sua vida medíocre para trás. Às vezes sua vida não é medíocre, às vezes ela só não está do jeito que você gostaria. E eu percebi, desde que eu li esse livro em 2018, que foi ali que a chave virou, porque quando eu entendi o que é a única coisa, eu finalmente comecei a me concentrar na minha única coisa. E quando eu me concentrei na minha única coisa, foi que tudo aconteceu. Inclusive, a minha única coisa de 2018 até hoje é o meu negócio digital. E este negócio só cresceu ano a ano. Existe um amigo meu que ele é PhD em crescimento de empresas e ele fala que uma empresa de alto crescimento cresce 20% ao ano. Minha empresa cresce mais de 20% ao ano desde o primeiro dia que eu comecei a vender, que foi no dia 29 de novembro de 2019. E eu atribuo esse crescimento às ideias que estão dentro deste livro. Primeiro eu vou te explicar o que é essa ideia de única coisa. Ela é uma ideia que está dentro de uma frase, é uma pergunta que você vai se fazer o tempo inteiro, é a pergunta que martela a minha cabeça 24 horas por dia. A pergunta é a seguinte: qual é a única coisa que, se eu fizesse, tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário? É muito importante entender essa pergunta. Leia a pergunta. Qual a única coisa que, se eu fizesse, e aí você pode colocar que, se eu fizesse agora, que se eu fizesse esse ano, que se eu fizesse esse mês, que se eu fizesse nesses próximos 5 anos, que se eu fizesse essa semana, qual a única coisa que, se eu fizesse dentro desse período de tempo, tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário? Eu vou te dar um exemplo de aplicabilidade deste negócio. Quando você olha para um negócio digital e se pergunta qual a única coisa que, se eu fizesse no meu negócio digital, tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário? Esta única coisa se chama conteúdo. A única coisa de um negócio digital é conteúdo. Se você ficar bom em criar conteúdo, todo o resto fica mais fácil ou desnecessário. Um vídeo pode ser o que torna uma chamada de vendas desnecessária. Não tem um monte de gente que vende de concessão estratégica? Pois então, hoje mesmo uma aluna mandou lá no meu projeto, no Projeto Vale, onde eu ensino mais de 300 alunos a construírem seus negócios digitais. Ela falou assim, olha, eu vi 2 vídeos do Elton e eu fechei com ele a consultoria individual. Ela fechou consultoria individual, isso é um ticket de pelo menos R$ 5.000 que ela me deu já. Ela pode comprar outros produtos, enfim. Pelo menos R$ 5.000 do retorno de 2 vídeos gravados. 2 vídeos aqui como esse. Por quê? Porque o conteúdo é a única coisa que torna todo o resto mais fácil ou desnecessário. Tornou a minha venda mais fácil, tornou uma sessão estratégica, uma videochamada de venda desnecessária, tornou uma vendedora no meio do caminho desnecessária. Então, você precisa entender o poder dessa pergunta e como ela vai te ajudar em tudo. Em 2018, quando eu li o livro, essa é a primeira coisa, nós vamos falar de um outro ponto desse livro daqui a pouco também. Em 2018, quando eu li esse livro, eu estava tentando trabalhar para o meu pai, meu pai é corretor de seguros, então eu trabalhava na empresa com ele. Estava tentando trabalhar vendendo coisa, vendia produto, curso não era online, curso presencial, vendia produto, estava tentando vender produto, estava tentando tinha terminado minha faculdade, mas estava tentando pensar num trabalho, porque eu me formei em engenharia química, 2018, exatamente, eu me formei em 2016, peguei o diploma no final do ano, fiz a formatura em 2017, em 2018 eu estava com uma proposta na mão de criar uma empresa de cosméticos. Então estava lá, escritório do meu pai, tentando vender produto para complementar a renda, tentando abrir uma empresa de cosméticos naturais com outro cara, um monte de coisa ao mesmo tempo. Era óbvio que nada ia para frente. Nem o trabalho lá para o meu pai ia bem, nem eu vender coisas, produtos ia bem, nem eu vender curso presencial ia bem, nem a empresa de cosméticos ia funcionar. Assim, nada ia bem. Nada ia dar certo. Por quê? Porque quando você não está concentrado em uma única coisa, você está apostando em um monte de cavalinhos ao mesmo tempo, você simplesmente está perdendo energia mental e capacidade intelectual em todos esses pontos. Veja só, no começo desse livro, antes de começar o livro, ele tem um ditado russo. Está escrito assim, ó: se você persegue 2 coelhos ao mesmo tempo, e aí vira a página, não vai pegar nenhum dos dois. Provérbio russo. E eu concordo com isso. Aí quando eu li esse livro, eu pensei assim, cara, pera,
qual das coisas é a minha única coisa? E aí, quando eu me fiz essa pergunta, o que que eu fiz para essa pergunta funcionar? Eu pensei, onde eu me vejo daqui 10 anos? Daqui 10 anos eu me vejo como empresa de cosméticos naturais? Não. Daqui 10 anos eu me vejo vendendo produtinho de porta em porta? Não. Eu me vejo como corretor de seguros? Não. Daqui 10 anos eu me vejo na internet gravando vídeo, escrevendo texto e tentando vender coisas por lá? Eu acho que eu me vejo. Eu acho que eu me vejo. Foi aí que essa sementinha da única coisa começou a ser plantada na minha cabeça. E aí que eu vou pro ponto da concentração. Porque, veja, a gente fala muito de concentração, daquela concentração de você conseguir abrir um livro e ficar lendo o livro e não viajar na maionese, não pensar na borboletinha, nos boletos que eu tenho que pagar e não sei o quê. Tu realmente se concentrar no livro. Mas a gente pode olhar para concentração, para foco, como a direção da tua atenção. Quando eu falo da direção da minha atenção no livro, eu estou falando numa atividade, vamos dizer assim, micro, né? Uma pequena atividade do meu dia a dia. Agora, quando a gente fala de única coisa, a gente está falando também da concentração, do foco, da disposição de atenção no macro, ou seja, naquilo ao que eu vou dedicar a minha vida. Vou dar um exemplo bobo que me vem à cabeça agora, né? Imagina que eu caso com a minha esposa e decido ter uma amante, beleza? É errado, moralmente errado, né? Eu sou católico, isso é errado, enfim, é errado de muitas formas. Mas veja, o que você acha que acontece com o meu amor pela minha esposa quando eu tenho uma amante? Ele aumenta ou diminui? Ele diminui. Você acha que eu também vou amar muito a minha amante enquanto eu tô com ela e a minha esposa em casa? Claro que não. Eu tô dividindo a minha capacidade de atenção, a minha capacidade de carinho, a minha capacidade de amor. Exemplo meio exagerado talvez, mas ele vai ajudar a entender. Veja, eu estou dividindo. Quando eu divido, eu vou perder dos dois lados. É evidente que no longo prazo, tu pode até conseguir enganar tua mulher por um mês ou um ano, sei lá, mas no longo prazo vai dar problema nos dois lados, nas duas pontas, entendeu? Veja, com os negócios é parecido. Quando você tenta fazer um esforço intelectual, um esforço físico em um monte de negócio ao mesmo tempo, você não sai do lugar. Beleza, aí tu vai me falar, mas tem um fulano de tal no Shark Tank que ele consegue investir em muitos negócios. Meu amigo, esse cara já venceu na vida. Você não tá entendendo. Esse cara já venceu na vida. Ele já fez a única coisa dele deu certo, e agora ele pode ir para um outro jogo. Aí este outro jogo é o jogo onde ele, naquela única coisa dele, ele já botou todo mundo para trabalhar para ele e não precisa mais olhar. Agora ele pode olhar para todas as outras. Em todas essas empresas que ele compra, ele faz a mesma coisa. Ele bota um cara que este cara que ele coloca vai tratar aquilo como a única coisa dele. A única coisa desse cara vai virar investir, ficar investindo em empresas e por aí vai. Então veja, para você fazer um negócio engrenar, você tem que estar com ele como se não houvesse plano B. Eu falo, uns 2, 3 anos atrás eu fiz um post assim no Instagram. Abandone o seu plano B. Sabe essa história de investidor, de você não deixar todos os ovos na mesma cesta? Isso aí é muito válido para o mundo dos investimentos. Mas para o mundo da geração de caixa, aquilo que faz o dinheiro chegar para o teu bolso para você poder investir, nesse mundo, se você ficar colocando um monte de ovo em cada cesta, sabe o que vai acontecer? Todas as suas cestas vão ficar vazias. Porque você não está dedicando-se àquela única coisa que vai realmente fazer tudo acontecer. Aí, quando você escolhe uma única coisa, eu escolhi o negócio digital. Dentro dela, você vai ver que existe sempre uma infinidade de tarefas a serem feitas. Eu tenho que gravar vídeo, montar aula, e falar com não sei quem, e falar com outro cara, e fazer tráfego, e contratar um designer para fazer um freela, e não sei o que, e capa do vídeo do YouTube, pá. É infinito. Em tudo que você fizer na vida, a quantidade de tarefas que vai ter para você, você vai ver que ela sempre é superior à tua capacidade de fazer elas, entendeu? Então, o empreendedor geralmente ele termina o dia com a sensação de que ele não chegou nem perto de terminar tudo que tinha que fazer. É assim mesmo. Porque sempre vai ter muito mais coisa do que você consegue. E aí que a pergunta entra em jogo. De tudo isso que eu tenho que fazer, qual é a única coisa que tornaria todo o resto mais fácil ou desnecessário? E aí você começa a descer daquele cenário macro onde você dedicou a tua vida a uma atividade. Você começa a olhar dentro dessa atividade principal, que é crescer, criar um negócio na internet, qual é a única coisa? E você vai descendo isso até onde você quiser, nível de escala. De todos os conteúdos que é a minha única coisa,
qual deles é a única coisa que se torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? Eu vou te falar. Para mim, é o e-mail. Era até hoje, né? Agora o YouTube está começando a disputar com o e-mail. Por quê? Porque ele é a primeira fonte da minha criatividade. Então, por um bom tempo, eu ia lá no e-mail, escrevia, aquilo virava todo o resto do meu conteúdo. Agora eu faço bastante isso com o vídeo do YouTube. Venho aqui, faço um vídeo, isso vira todo o resto do meu conteúdo. Então, o vídeo é a única coisa que faz todo o resto do conteúdo aparecer. O e-mail é a única coisa que faz todo o resto do conteúdo aparecer. Essa pergunta muda tudo. E aí, na prática, bom, você fez a pergunta, né? Pô, a única coisa é gravar vídeo. Aí tu vai pro lado da prática. O que é o lado da prática? Tá. Como eu encaixo isso na minha vida? Como eu encaixo isso na minha rotina? Como eu encaixo isso na minha agenda? E essa é a pergunta número 2. Então, onde que vai entrar essa única coisa na minha rotina? E aí, neste livro, ele te fala como que você faz isso. Ele vai chamar de blocos de tempo. O que é bloco de tempo? O bloco de tempo, enquanto eu falo, eu vou tentar até achar aqui a definição dele. O bloco de tempo é basicamente o espaço de tempo, um espaço de meia hora, de 1 hora, de 2 horas, ele chama de 4 horas. O espaço de tempo que você vai dedicar à tua única coisa. Ele fala assim, olha, veja só, blocos de tempo são uma ferramenta boa para resultados no manejo e no uso do tempo. É um jeito de garantir que o que precisa ser feito, seja feito. Alexander Graham Bell, não sei falar inglês, disse: concentre todos os seus pensamentos no trabalho que tem em mãos. Os raios do sol não queimam enquanto você não os foca. Colocar o tempo em blocos foca sua energia e a centraliza no seu trabalho mais importante. É a ferramenta mais poderosa da produtividade. Então, vá até o seu calendário e divida em blocos de tempo todo o tempo necessário para concluir a sua única coisa. Se é uma atividade momentânea, divida em blocos as horas e os dias adequados. Se for algo regular, divida em blocos o horário adequado do dia de forma que se torne um hábito. O restante tem que esperar. Papelada, projeto, e-mail, ligação, WhatsApp, papapá. Quando você divide o tempo em blocos, assim está criando o dia mais produtivo possível de um modo que pode repetir-se diariamente para o resto de sua vida. Basicamente, o que eu fiz com a minha agenda? Eu peguei a minha agenda, eu uso lá o Notion Calendar, e eu separei blocos para as coisas. Bloco do estudo, bloco do vídeo, bloco das reuniões, bloco da mentoria. E aí eu sei que durante aquele bloco de tempo eu não faço mais nada. Então, por exemplo, eu tenho lá o Projeto Valinor, que é onde eu ajudo outras pessoas a construir um negócio de uma pessoa só na internet. E eu tenho que responder as pessoas no grupo. Eu entro lá e respondo todas as dúvidas em áudio. Isso é um diferencial, ninguém faz isso. Só o meu produto tem isso. Inclusive, o link pro Valinor está aqui na descrição. Eu entro lá e eu respondo tudo em áudio. Hoje estou gravando esse vídeo aqui. Eu ainda não cheguei no bloco de tempo do áudio. Então, já é 1 da tarde e eu ainda não fui lá responder. Por quê? Porque ainda não cheguei no bloco de tempo. Eu fico ansioso, preocupado? Não. Por quê? Porque eu sei que o bloco de tempo para aquilo está reservado. Aquela atividade vai acontecer. E isso é uma das coisas que vem com a ideia de única coisa. Você se livra dessa ansiedade, desse estresse, desse desespero, essa angústia que bate quando você lembra todas as coisas que você tem para fazer. Por quê? Porque você está sabendo que a única coisa está em andamento e que existe um bloco de tempo para as outras coisas que também são importantes. Inclusive, fica um adendo aqui, né? A palavra prioridade, ela não tinha plural antigamente. Esse foi inventado. Era só uma prioridade. Não existiam prioridades. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca prioridades, você deixa de ter prioridade. Porque você começa a falar que tudo é prioridade. Então, uma única coisa, ela tem que ser a prioridade acima de todo o resto. Se ela não for, você nunca vai dedicar o tempo necessário para ela realmente vingar, para ela realmente se transformar naquilo que é o que você realmente vai crescer e vai se destacar fazendo. Então vamos trazer para a nossa realidade de negócio digital. Para você ter um negócio digital, eu falo que você tem que passar por 3 pilares. Você tem que aprender a criar conteúdo, você tem que aprender a criar produtos, serviços e a oferta deles, como se o produto fosse o presente e o serviço fosse e a oferta fosse o pacote, a embalagem do presente, para deixar ele bonito e atrativo. E você tem que criar processo de venda. São 3 pontos: conteúdo, produto, serviço e oferta e processo de vendas. Desses 3,
Qual é a única coisa mais importante? Conteúdo. Lá no Projeto Valinor, eu ensino as 3 coisas. Você vai aprender a criar um negócio que sai do zero até mais de 100 mil de faturamento no mês. Por que do zero a mais de 100 mil? Porque é o mesmo processo. Você faz as mesmas coisas, só que você faz mais e melhor do que no começo. Então, quando eu tinha R$0 de faturamento, eu fazia o quê? As mesmas coisas que hoje, que eu tenho muito mais que isso. Por quê? Conforme você repete isso, você vai ficando melhor e vai conseguindo fazer com mais intensidade. E não tem que mudar muita coisa. Pensa só, o trabalho é eu me apresentar para você, apresentar minhas ideias, oferecer um produto e vender ele. Esse é o trabalho. Esse é o trabalho do zero aos 100, 200, 300, 400, até 500 mil reais por mês. São pessoas que eu conheço pessoalmente que faturam com negócios com até 3 pessoas só. Então pensa, como que essas pessoas conseguem? Porque elas se concentram na única coisa. Uma única coisa. Como eu digo, um negócio, uma pessoa, R$1 milhão. Uma única coisa a ser feita. Um lugar para você aprender. Projeto Valinor. Se você quiser aprender a criar um negócio na internet, o link está na descrição. Conheça o Projeto Valinor. Eu te acompanho pessoalmente. Eu estou no grupo respondendo todas as dúvidas, todos os questionamentos, te dando toda a mentoria necessária que você precisa para construir teu negócio na internet. A gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, comenta aí também. Um grande abraço. Até mais.